Unidade. Unidade é algo que é especialmente necessário em tempos de adversidade. Isso porque são nos momentos difíceis que a gente precisa encontrar apoio para superar as nossas próprias dificuldades, para nos encorajarmos mutuamente, para que a gente persevere, para que a gente enfrente a oposição sem se intimidar. É do senso comum que nós precisamos estar unidos, nós precisamos de network, nós precisamos de gente ao nosso lado quando a gente está passando por adversidades. Mas não apenas do senso comum, a unidade é uma grande ênfase cristã. Essa união do povo de Deus é algo que a Bíblia enfatiza ou ela trata de capa a capa. O Salmo 33, por exemplo, Davi diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os apóstolos no Novo Testamento, em várias passagens, exaltam a necessidade da unidade. Pedro, por exemplo, ele diz em 1 Pedro 3,8, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos e misericordiosos. Sejam compassivos, tenham o mesmo modo de pensar, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É um apelo para essa unidade. E por que os apóstolos então enfatizavam tanto a unidade? É claro, é porque eles viram isso em Jesus. João 17 registra a oração sacerdotal de Cristo e essa oração talvez seja mais conhecida por esse pedido de Cristo para que os seus discípulos sejam um para que o mundo creia. Não apenas aqueles discípulos do primeiro século, mas Jesus intercede por todos aqueles que viriam a crer nele no futuro. E aqui a gente está tratando não apenas de unidade, mas de unidade nesse contexto de adversidades, de dificuldades, de perseguição, de oposição, de críticas e assim por diante. E qual é o contexto, então, dessa carta de Paulo aos Filipenses? Bom, é justamente um contexto de adversidades, como a gente já viu na aula anterior. E essas adversidades não são simplesmente do ponto de vista do autor de Paulo, que quando escreveu a carta estava preso em Éfeso ou Roma, mas também é uma carta que fala da adversidade do ponto de vista do povo de Deus. Ao ponto de Paulo dizer, como nós vamos ler daqui a pouco, ele diz, olha, que vocês não se sintam intimidados pela adversidade ou pelos seus adversários ou pela oposição que estão sofrendo. Na verdade, a gente vê claramente essa ênfase do apóstolo em toda a carta no tema da unidade. Então, a alegria e unidade são talvez os dois mega temas dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Ele faz um apelo, ele exorta aos cristãos daquele lugar que permaneçam unidos e ao fazer isso ele acaba respondendo à pergunta do porquê da divisão, por que há divisões. E é basicamente esse texto que eu te convido a abrir nesse momento para que possamos ler junto. Ele vai estar projetado na nova versão, a revista é atualizada, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia para fazer algumas anotações. Então diz assim o texto sagrado, Filipenses 1, 27 até o capítulo 2, o versículo 11, nós vamos ler todo esse trecho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter.
Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor. Bom, o que nós temos que notar já de cara é que tornar-se cristão é mais do que aderir a um movimento, é mais do que você adotar um certo trejeito, uma maneira de falar, um certo vocabulário evangeliquez, é mais do que assinar uma espécie de uma declaração de fé, por mais ortodoxa que essa declaração seja. Na verdade, o cristianismo vai muito além da crença, ele atinge o nosso comportamento. Nós temos que crer, mas o desafio multifacetado é o de viver conforme ou de acordo com aquilo que se crê. E Paulo nos mostra isso nessa passagem. Ele nos diz que há algo para crer, ele chama isso de Evangelho de Cristo, a fé do Evangelho, né, no versículo 27. Então Paulo, na sequência, nos suplica para que nós vivamos, e ele faz isso inicialmente ali para os filipenses, para que vivam de forma coerente com esse Evangelho, que eles possam honrar o Evangelho com as suas vidas. E veja que é um apelo comovente ali do apóstolo, porque ele está preso, o seu futuro é incerto, ele não sabe o que vai acontecer com ele, ele sente de alguma forma estar se aproximando da morte, não é? E ele chega a dizer na sequência, nós vamos estudar mais tarde, que ele está dividido entre viver e morrer e o que seria melhor. No entanto, mesmo nessa situação, a sua preocupação, em primeiro lugar, é com a glória do Senhor Jesus. E ele ora a respeito disso, como a gente viu na aula passada, nos versículos 20 a 26. Então ele começa o trecho que a gente acabou de ler, acima de tudo, que pode ser traduzido seja lá o que for, em outras palavras, eu morrendo ou vivendo. E olhe bem, o foco de Paulo, ao dizer isso, não é a sua própria sobrevivência, mas sim a sobrevivência e a difusão do Evangelho. É isso que o preocupa, é isso que está na sua mente, é isso que enche o seu horizonte. Isso me lembra lá de Atos 4, quando Pedro e João são presos e proibidos pelo Sinédrio de falar do Evangelho, e eles voltam, depois são liberados, voltam, se reúnem com a igreja, e a igreja se reúne e ora. E a oração da igreja, né, vai nesses termos. Ela diz na oração, Senhor, está lá registrado em Atos 4, Senhor, olha para as ameaças que nós temos recebido e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. É muito curioso que a igreja não ora por proteção, ela não ora para que, né, ela seja livre das ameaças e que nada de ruim aconteça, não que isso esteja errado em si, mas a prioridade da oração não era a própria proteção das pessoas envolvidas e da igreja no momento de adversidade, mas sim essa preocupação com o Evangelho do Senhor Jesus. Senhor, olha para as suas ameaças e nos dê intrepidez.
essa foi a oração que eles fizeram. Assim, nesse texto de Filipenses, que é o texto voltando para Filipenses, né? Eu creio que há pelo menos 6 apelos que o apóstolo faz com foco na unidade. Essa unidade que justamente testemunha em favor do Evangelho. E o meu convite é para que nós possamos ver cada um desses apelos na sequência. A integridade de vida como fonte de unidade. É um apelo de Paulo para que eles vivam de maneira coerente com o Evangelho, ou seja, a obediência à vontade revelada de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E possivelmente a gente não consiga ver à primeira vista uma relação muito clara entre unidade e obediência. Parece não ter uma relação muito clara um com o outro, não é? Quando Paulo diz, vivam de modo digno. No entanto, esses dois aspectos são profundamente interconectados. Não é? Quando ele diz vivam justamente de modo digno, o verbo utilizado ali no original é politeomai, é o mesmo, tem a mesma raiz da palavra polis, de onde vem política, não é? E que no grego quer dizer cidade. Em outras palavras, quando ele diz vivam de modo digno, ele está dizendo vivam como cidadãos. A NVI traduz, na versão NVI, esse texto é dito assim, exerçam a sua cidadania. Ou seja, nós temos uma cidadania com responsabilidades, deveres e também privilégios nessa terra. E nós somos chamados como cristãos a permanecermos aqui nesse sentido, de exercermos a nossa cidadania em conformidade com o Evangelho. Não é? Todo cristão, você talvez saiba, tem uma dupla cidadania. Paulo vai dizer mais para frente, em próprio Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, é o que ele diz. E assim nós temos, então, privilégios e responsabilidades pelo fato de sermos cidadãos brasileiros, cidadãos de Curitiba, mas nós temos também maiores privilégios, mas também maiores responsabilidades por sermos cidadãos de uma cidade celestial. Ou seja, a unidade na diversidade nos leva, em primeiro lugar, à obediência na adversidade. Essa integridade, essa coerência de vida, que contribui não apenas para a promoção do Evangelho, mas também para a unidade. Eu creio que algo das nossas divisões é devido à nossa desobediência, ao pecado que muitas vezes a gente não cuida e que nos afasta de Cristo e uns dos outros. Ao obedecermos ao Senhor Jesus, nos unimos uns aos outros. Se a gente aceita e admite um baixo padrão de vida cristã, a gente se torna indistinguível do mundo ao nosso redor e assim a gente perde não somente a nossa identidade, mas também a gente vai perder a nossa unidade. Uma história curiosa, interessante que eu vi a respeito dessa questão da obediência, né? É contado por uma missionária, eu não me lembro o nome dela, mas ela conta que tinha um irmão, uma criança de 5 anos, e ela relata uma ocasião em que o menino, que gostava muito de brincar com aquelas sacolas vazias de supermercado que ficavam no armário embaixo na cozinha, e os pais permitiram que ele fizesse isso, desde que, depois de brincar, ele guardasse todas as sacolas lá vazias no mesmo lugar de onde ele tirou. Só que o menino, ele, criado num lar cristão, ele tinha aulas de piano e ele aí viu que chegou a hora da aula de piano dele, ou de estudar piano, e ele então deixou as sacolas todas espalhadas na cozinha, contrariamente àquilo que os pais
tinham combinado com ele, e ele foi estudar piano, não é? E num lar cristão, como é o caso dele, as suas lições de piano eram hinos. Ele aprendia a tocar hinos. E a sua mãe chega, vê aquela bagunça na cozinha e pergunta para ele: o que é que você está fazendo? Não foi combinado que você tinha que guardar, né, as sacolas depois de brincar com elas? E o menino responde: mas mãe, eu estou cantando louvores para Jesus. E a mãe diz: não serve de nada você cantar louvores sem que você obedeça. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem, né, o arrepio na espinha, querem, na verdade, se sentir bem e proximidade com Deus, mas na verdade não estão dispostas a obedecer. E essa falta de obediência não só destrói a nossa própria vida, que é o que o pecado faz, mas ele destrói também a unidade no corpo de Cristo. Bom, se por um lado, obediência, integridade de vida é algo que nos leva à unidade, Paulo fala na sequência da estabilidade como também fonte de unidade. Estabilidade é algo que é necessário a cada esfera da nossa vida, né? A gente precisa de estabilidade governamental, de política, econômica, estabilidade das edificações, né? Estabilidade emocional e assim por diante. Na verdade, o chamado cristão é um chamado à constância de Cristo, é um chamado a sermos enraizados e alicerçados no amor de Cristo, de estarmos firmes, estáveis. Mas essa estabilidade em doutrina, né, que Paulo chama aí no versículo 28 do texto que lemos, firmes na fé evangélica, essa estabilidade de doutrina e a estabilidade ética de uma vida coerente é algo que falta em muitos crentes hoje, né? Não sei o teu caso, mas há muitos hoje que são como crianças agitadas de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, como diz Efésios 4,14, principalmente diante desse esquema onde nós estamos e com acesso à internet praticamente o tempo todo conectados, ouvimos todo tipo de vozes. E para muitos, a opinião que ele tem a respeito de um assunto é a opinião do último livro que leu, ou a opinião do último filme que assistiu, ou do último sermão que ouviu, e são pessoas que não têm firmeza alguma, porque são levados para a esquerda e para a direita sem saber para onde estão indo. Essa firmeza, não é, na fé evangélica que Paulo menciona, essa é a firmeza que nos une. Quem é instável, na verdade, não se compromete com nada. E aí ele se torna também alguém que não tem unidade com o corpo de Cristo, ou seja, com aqueles que estão firmes na fé cristã. O terceiro apelo de Paulo diz respeito à apologética. Né? Às vezes a gente não percebe que a defesa da fé, que argumentar e lutar pela fé evangélica é algo também que nos une. Paulo diz: vocês estão lutando juntos pela fé evangélica, defendendo juntos essa fé. O fruto da unidade, e algo que produz também unidade, é essa luta pela mesma causa, o Evangelho de Cristo. Quem abre mão, na verdade, de se posicionar em favor da fé cristã, talvez por falta de convicção, talvez por vergonha, na verdade está abrindo mão da unidade do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos testemunhar da fé e lutar pela fé evangélica, isso nos unirá certamente. Em quarto lugar, nós vemos a unanimidade como fonte também de unidade. Não é? As exortações de Paulo aqui vão nesse sentido. Ele diz no versículo 27, que é o primeiro do trecho que lemos:
vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. E ele continua a falar dessa forma no verso 2 do capítulo 2, que também nós lemos, quando ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, unidos de alma e mente. Que tal esse nível de unidade que Paulo espera que tenhamos? Veja que não é uma unidade, primeiro, a qualquer preço. Não é uma unidade em que se abre mão de verdades fundamentais para que a gente possa atingi-la. Não é assim, bom, tem alguma doutrina que é bíblica, porém pode ser ofensiva para alguém, então a gente abre mão disso em nome da unidade, em nome do amor. Essa é uma falsa unidade, porque unidade e verdade precisam andar juntos. Né? Se alguém diz, olha, na verdade eu prefiro não entrar muito na questão de estudo da Bíblia, na doutrina e em coisas desse assunto, porque isso divide. É para a gente, na verdade, suspeitar de uma fala como essa, porque a unidade que Paulo fala aqui é uma unidade, na verdade, lutando juntos pela fé evangélica. É essa fé que nos une. É uma unidade que tem um fundamento. Não é uma unidade abrindo mão daquilo que é uma verdade fundamental. Mas, por outro lado, também, quando ele fala, olha, que todos tenham a mesma forma de pensar, né, estejam aí unidos em espírito e em mente, né, também isso não quer dizer uma uniformidade na qual uma pessoa que não faz XYZ como eu faço, que essa pessoa tem que ser colocada de lado. Mas não, ele é bem específico, ele diz que a unidade acontece no Evangelho. Ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Né? E a velha máxima de dividir e conquistar é uma velha técnica usada pelo diabo, e a nossa desunião talvez seja o maior obstáculo que nós temos à nossa evangelização. O diabo tem conseguido dividir e dessa forma diminuir a nossa capacidade de proclamar o Evangelho. Né? Alistair McGrath, ele faz a seguinte súplica, essa pergunta aos cristãos. Ele diz assim: será que nós podemos abrir mão da nossa exaltação de personalidades, das nossas rivalidades por coisas insignificantes, dos nossos feudos históricos e das nossas agendas e aspirações pessoais pelo bem maior do Evangelho? Será que nós podemos abrir mão dos nossos cultos de personalidade, das nossas picuinhas de diferenças, dos nossos feudos históricos e também dos seus sonhos pessoais pelo bem do Evangelho? E a nossa resposta deveria ser afirmativa. Temos que deixar essas coisas de lado. Em quinto lugar, o apelo de Paulo é para a resiliência, essa perseverança como fonte de unidade. Ele diz para nós considerarmos a adversidade de Cristo um privilégio. Que tal isso, né? No versículo 29 que nós lemos, Paulo diz que nos foi dada a graça, o privilégio, o favor de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. E ele diz que a gente não deve ser intimidado por aquilo que nos é contrário, pelos adversários, pela adversidade que vem ao nosso encontro. Né? Assim como a fé, o sofrimento também no Novo Testamento é visto tanto como um dom quanto como um privilégio de viver e sofrer por Cristo. Né? Lembra do Sermão do Monte?
Jesus ele diz: felizes são, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa disposição de sofrer pelo Evangelho nos une, porque nos tornamos mais envolvidos uns com os outros por meio de uma melhor compreensão, inclusive, da dor do outro. Nós crescemos em empatia, porque você vê o seu irmão sofrendo pelo Evangelho e você diz: você também? Você também está passando por isso? E aí nós crescemos em união, por meio também do privilégio que nós temos de sofrer pelo nome de Jesus. E por sexto, talvez a principal característica aqui, ou a principal fonte de unidade que Paulo nos apresenta nesse trecho que nós lemos é a humildade. A humildade como uma grande fonte de unidade. Você sabe como é difícil conviver com alguém orgulhoso, alguém vaidoso, não é? Como é difícil a gente manter unidade com pessoas assim, e como a humildade é atraente para relacionamentos e faz com que sejamos um. No entanto, a humildade não é uma característica muitas vezes associada com crentes. Quando as pessoas, de uma maneira geral, pensam em crentes, elas não pensam em pessoas humildes em primeiro lugar. Muitas vezes os crentes são vistos como orgulhosos, eles se acham os escolhidos, os salvos. Eles são os filhos de Deus, os outros são criaturas de Deus. São vistos como pessoas arrogantes, vaidosas, são os donos da verdade. E uma história que eu acho sempre divertida, que eu ouvi certa vez, é uma história que conta que Billy Graham, o famoso evangelista americano, numa das suas viagens para Jerusalém, desembarca no aeroporto num avião extremamente moderno, grande e tal, na época, né? E ainda no aeroporto, um repórter chega para entrevistá-lo e lhe faz a seguinte pergunta. Ele diz assim, o repórter: olha, há 2000 anos atrás, mais ou menos, o líder que o senhor segue, que foi Jesus, entrou nessa cidade montado humildemente num jumentinho. E agora o senhor chega para a mesma cidade, mas chegando num avião de última geração, com todo o conforto e tudo mais. Como é que o senhor vê isso? E Billy Graham, então, sorriu e respondeu, falou: olha, você me dá um jumentinho que vem de Nova York a Jerusalém, que eu viria nele, não tem problema nenhum. E isso mostra, né, que como cristãos, nós somos cobrados a sermos humildes. Né? É algo que se espera, talvez, de cristãos. Não só a Bíblia diz a respeito disso, mas as pessoas, de uma maneira geral, esperam que a gente seja humilde. No entanto, humildade é uma virtude que, curiosamente, é quase que exclusiva da perspectiva bíblica, quando comparada com outras religiões, mas não é uma das virtudes mais atraentes. Né? Ao contrário, a humilhação é uma experiência muito desagradável, dolorida, e muitos, ao longo da história, filósofos e de outras religiões, até questionam a humildade como sendo uma virtude. Será que humildade é virtude de fato? Não seria uma fraqueza de caráter? Na verdade, a sabedoria do mundo despreza, de certa forma, a humildade. E mesmo as religiões tradicionais, o islamismo, o judaísmo, o budismo, não recomendam, em particular, de uma forma enfática, a humildade como o cristianismo o faz. Nós, na verdade, tendemos a admirar e invejar a pessoa ousada, a pessoa vitoriosa, aquela que está no pedestal, e não o humilde. O problema é que o nosso desejo de honra e glória é um dos maiores entraves à nossa unidade.
E o que nós podemos então aprender com esse texto a respeito da humildade? E eu queria levantar 3 rápidos pontos aqui que são ressaltados nessa passagem de Filipenses. O primeiro ponto é que humildade é algo que precisa ser considerado. Na verdade, considerar é um exercício mental, ou seja, humildade começa na nossa mente, na nossa forma de pensar. Esse verbo considerar, aí no texto que nós lemos, ele é utilizado em 2 ocasiões. Primeiro no versículo 3, que ele diz, considere na sua mente os outros superiores. E no versículo 6, então, primeiro aplicado a nós, que a gente deve considerar. E no versículo 6 diz que Jesus, ele não considerou, na verdade, a sua posição como uma prerrogativa, como a gente vai ver, de destaque. Mas, na verdade, a ideia aqui de humildade, e aparentemente no sentido da palavra original, no grego, significa uma disposição mental humilde. É humildade, que é traduzido por humildade, mas na realidade tem a ver com a nossa mente. Em outras palavras, humildade de comportamento é impossível sem uma mente humilde que vem antes disso. A forma com a qual a gente trata as outras pessoas depende quase que inteiramente da maneira pela qual nós as vemos e como as avaliamos. Para Jesus, no verso 6, diz que ele não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, isso não significa que Jesus fingiu que não era divino, que ele sabia que ele era Deus, mas ele, na verdade, ele fingiu que não era, e aí foi humilde. Não, ele não via a sua igualdade com Deus como um privilégio a ser usado para fins pessoais. Isso é o sentido ali da palavra. J.B. Lightfoot, ele escreveu, explicando esse texto, que Jesus não se agarrou às prerrogativas da sua majestade divina, ele se despojou não de sua divindade, mas da insígnia da sua glória, ou seja, do sinal distintivo de uma função de dignidade, de posto, de comando, de poder, de nobreza, ou seja, dessa insígnia. A NVI traduz esse texto dizendo que Jesus não considerou que o ser igual a Deus, ou não considerou o ser igual a Deus como algo a que deveria apegar-se. Assim também para nós, assim como foi para Jesus que não considerou, também nós somos chamados aí no lado positivo a considerar os outros superiores a nós mesmos. O que à primeira vista parece impossível, ou mesmo ridículo, ou absurdo. Como é que eu posso considerar uma pessoa superior a mim mesmo, sendo que efetivamente ela não é? Em outras palavras, se você sabe que alguém é inferior a você, moralmente falando, como é que você pode, com o mínimo grau de integridade intelectual, considerar essa pessoa melhor ou superior a você quando você sabe que ela é pior? Ou seja, se um dos nossos amigos ou um dos nossos conhecidos é um alcoólatra, um ladrão, um adúltero, um idólatra, e nós não somos, como é que a gente pode considerar essa pessoa superior a nós mesmos? Essa é a pergunta que o texto nos obriga a fazer. Será que a gente tem que fechar os olhos para os fatos? A gente tem que jogar um joguinho de faz de conta religioso? Não, absolutamente não. Esse não é a maneira de fazer. Assim como foi para Jesus, também será para nós. Jesus é o nosso modelo nesse texto de humildade. Ou seja, humildade não é fingir que a gente é diferente daquilo que nós sabemos ser. Humildade não é um sinônimo de hipocrisia. Humildade, na verdade, é um sinônimo de honestidade.
E a palavra superiores aqui no original não significa moralmente superior, mas literalmente, né, aqui a ideia de considerar os outros superiores a nós mesmos, né, é como se algo estivesse sobre outra coisa, como por exemplo uma montanha está sobre o horizonte. E metaforicamente isso é usado para pessoas que são proeminentes ou importantes. Por isso o verso 3 diz que nós não devemos considerar as pessoas superiores, ou que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não significa que devemos considerá-las melhores do que nós moralmente, mas nós devemos considerá-las mais importantes do que nós. Ou seja, o que significa considerar as pessoas superiores a nós mesmos? Significa considerar essas pessoas mais importantes do que a nós mesmos. Orgulho é ter uma visão exagerada da importância de si próprio. Humildade é ter um reconhecimento adequado da importância dos outros, por terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus, por causa dessa dignidade, desse valor inerente que as outras pessoas têm, porque Cristo morreu por eles. E olha só, tudo começa na mente e tem a ver com a maneira com a qual nós pensamos sobre as pessoas e a maneira sobre a qual nós pensamos e nos vemos a nós mesmos. Daí a exortação do apóstolo, né? No versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, em outras palavras, a mesma atitude mental, né? A NVI traduz o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Então, humildade é algo que começa na nossa forma de enxergar as pessoas. A gente não finge humildade, a gente enxerga e pensa de uma maneira diferente e por isso a gente considera as pessoas mais importantes do que nós mesmos e automaticamente a nossa atitude passa a ser mais humilde com relação aos outros, o que obviamente favorece de forma enorme e tem um impacto profundo na unidade com os outros. Mas se a humildade começa na nossa mente, a humildade não para na mente. Ela continua, e ela continua no serviço. É o que dizem os versos 7 e 8. Jesus, ele agiu para nos salvar. A sua humildade de mente o levou a atos concretos de humildade. O que também nos diz que nós, para agirmos corretamente, nós precisamos pensar corretamente. Não é? Lembra lá de Romanos 12, sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa maneira de pensar transforma a nossa maneira de agir. Ou seja, se a nossa referência estiver certa, se a nossa forma de pensar estiver certa, as atitudes certas também vão se seguir. Né? O Dr. Paul Tripp, que é doutor em teologia, né? Ele não é médico, ele, num dos livros dele, chamado Instrumentos na Mão do Redentor, ele conta a história de um filho que ele tem de 3 anos, quando ele tinha 3 anos, o filho, né, que se machucou brincando com o irmão mais velho. E enquanto a irmã se desesperava, o pai, que era ele, tentava estancar o sangramento, e o menino que estava machucado estava todo tranquilo. E ele dizia, né, falou, olha, eu estou feliz porque o meu pai é um doutor. Ou seja, o menino ele não reagiu à situação com base no grito da irmã, nem no pânico do outro irmão, nem na quantidade de sangue que saiu, mas ele reagiu de acordo com a identidade, no caso equivocada, porque ele era doutor em teologia, não doutor em medicina, uma identidade que ele designou a si mesmo. Eu sou um filho de um doutor. E ele ficou tranquilo por causa disso. Né? Ou seja, nosso pensamento, e aí escreve Paul Tripp na sequência, né? Ele diz o nosso pensamento condiciona as nossas emoções, o nosso senso de identidade,
a nossa visão das outras pessoas, os nossos planos para a solução de problemas e a nossa disposição para receber conselhos de outras pessoas. É por isso que precisamos de um sistema de referência para produzir interpretações válidas que nos ajudem a reagir à vida de maneira adequada e que só as palavras do Criador podem nos fornecer esse sistema. E o que nós estamos vendo são as palavras do Criador, o autor do texto sagrado. Jesus, que enxergava a realidade com clareza, ele sabia da sua identidade. No entanto, ele considerou a mim e a você mais importantes do que a si próprio. E ele agiu. E qual foi a ação de Cristo? Na verdade, vários já notaram uma espécie de passos de descida, como se estivesse descendo degraus de uma escada, dessa humildade, dessa atitude humilde de Jesus. Diz o versículo 7 que ele se esvaziou, e aqui certamente não é da sua divindade, mas dos privilégios, das prerrogativas que pertenciam à sua divindade. Depois é dito que ele tomou a forma de um servo, de um escravo. A gente vê no lava-pés de Jesus, quando lava os pés dos discípulos, essa disposição. Depois é dito que ele assumiu a forma humana, que ele se humilhou, que ele foi obediente, e que ele foi obediente não só na vida, mas foi até a morte, e que a morte foi a morte de cruz, a morte mais humilhante possível. E dois aspectos dessa descida aí de 7 passos parecem se destacar. Quando ele se esvaziou, que diz respeito à sua encarnação, ele deixou o céu, o seu céu, o conforto do seu céu, e se tornou um ser humano nas suas dores e dificuldades. E no versículo 8, quando diz que ele se humilhou até, sendo obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, a sua encarnação por um lado e a sua expiação, a sua morte na cruz. Humilhante morte e a humilhação de um Deus Todo-Poderoso que se torna um ser humano limitado aqui na Terra. Então, o nascimento e a morte de Jesus talvez sejam os dois maiores atos da sua humildade. E assim como foi para Jesus, a humildade de Jesus é também para nós. Ou seja, uma mente humilde deve nos levar a um serviço humilde. Quando nós reconhecemos o valor e a dignidade das outras pessoas, então aí a gente começa a deixar de lado o nosso orgulho e a gente alegremente se humilha no serviço às outras pessoas. Nenhum serviço será indigno demais para nós se a gente considera as outras pessoas mais importantes. Pensa em Jesus. Se Jesus não nos considerasse mais importantes, será que ele se humilharia a esse ponto, de se tornar um homem de dores, e um homem de dores que sabe o que é padecer, porém sem pecado? Ele padeceria a dor até da cruz. Ele fez isso para nos dar um exemplo de humildade. Mas se humildade começa na mente, a humildade se desenvolve em atitudes concretas, como foi para Jesus, também como foi para Jesus. A humildade termina em glória, em exaltação. É o que a gente vê nos versos 9 a 11. Jesus demonstrou a sua aprovação, Deus demonstrou essa aprovação da humilhação de Cristo, exaltando o Senhor Jesus acima de todo nome, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita no trono, acima de todo principado, potestade e de todo nome que se possa ter. E assim como foi para Cristo, também para nós. Esse se tornou, na verdade, um dos temas centrais do Evangelho. Aquele que se humilha será exaltado. No entanto, aquele que se exalta será humilhado. Várias vezes os evangelhos nos lembram dessa frase. E isso aplica-se tanto à nossa salvação quanto à santificação. Lembra da salvação, a história do fariseu e do publicano? Em que um
está orgulhoso, o fariseu, orando de si para si mesmo e batendo no peito, obrigado Senhor, e falando aquelas palavras orgulhosas. E o texto diz que, na verdade, o publicano foi quem saiu justificado pela sua humildade. Na verdade, essa humildade, essa honestidade diante de Deus, ela é indispensável à salvação. Porque nós precisamos, para ser salvos, admitirmos que somos pecadores, sob essa justa condenação de Deus, e que autossalvação, por meio de impressionar Deus de alguma forma, é algo absolutamente impossível. Salvação é só pela graça, não há salvação para aquele que se recusa a se humilhar aos pés da cruz e reconhecer que não tem recursos para se salvar. Mas não apenas para salvação, nós precisamos de humildade no que diz respeito ao processo que vem depois, a santificação. Porque como é que a gente cresce em santidade e semelhança a Cristo? Também, depois de salvos, nós não nos tornamos mais parecidos com Jesus por meio de esforços de melhoria pessoal ou de autoajuda, né? Ou, sei lá, uma espécie de disciplina pessoal. Não é esse o meio da gente crescer também em santidade. Nós crescemos em santidade quando nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa necessidade profunda e absoluta do Espírito Santo, que esse sim fará com que o seu fruto se reproduza em nossas vidas e aí a gente descansa nele. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade é o caminho para a santidade e semelhança com Cristo. Resumo da história é que a humildade começa na nossa mente, ela continua no serviço humilde e ela termina em exaltação. E eis aqui o paradoxo central do Evangelho, a saber, o único caminho para cima para encontrar-se com Deus é para baixo. O único caminho lícito para a exaltação é o desenvolvimento da humildade, porque aquele que se humilha é que será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. O único jeito de nos encontrar e encontrar a nossa própria identidade é perdendo-nos em serviço humilde e cheio de amor a Deus e ao próximo. A única maneira de se viver verdadeiramente é morrer para nós mesmos e para nossa egocentricidade, morrer para aquele sentimento de que nós somos mais importantes. Então deixemos a nossa honra nas mãos de Deus, né? Como o texto bíblico diz, não sejam os seus próprios lábios que te louvem. Esse, na verdade, é o contexto do Salmo 37, quando diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça, como o sol ao meio-dia. É um contexto de deixar com o Senhor, de passar para Deus a bola, de deixar com o Senhor o cuidado com a nossa vida. E eu queria só, ainda falando de humildade, eu li as palavras do arcebispo de Canterbury, né, lá na Inglaterra, já falecido, Michael Ramsey, que ao pregar, ele é anglicano, ou seja, protestante, mas ao pregar sobre a humildade, ele resolveu no final dar alguns conselhos. E eu achei conselhos muito sábios e eu gostaria de trazê-los para a nossa conclusão também. Primeiro conselho que ele diz, ou a primeira dica que ele dá, para que nós possamos desenvolver humildade nos nossos corações, é gratidão. Então ele diz, primeiro, agradeça a Deus frequentemente e sempre. Dê graças generosa e cuidadosamente por seus privilégios contínuos, porque gratidão é um solo no qual o orgulho tem dificuldades de crescer. Gratidão é um solo no qual o orgulho não se dá muito bem. Em segundo lugar, ele recomenda, cuide da confissão dos seus pecados.
Certifique-se de criticar a si mesmo diante de Deus. Isso é seu autoexame. E se coloque sobre a crítica divina. Isso é a sua confissão. Terceiro lugar, esteja pronto a aceitar humilhações. Humildade e humilhação andam juntas. Elas podem machucar horrivelmente, mas elas nos ajudam a sermos humildes. As pequenas e as grandes humilhações, escreveu Ramsay, podem ser todas oportunidades para se aproximar do nosso humilde e crucificado Senhor Jesus. Em quarto lugar, ele diz, não se preocupe com status. Somente um tipo de status o Senhor nos diz que nos concerne, o status de proximidade com Deus. O resto, entrega o teu caminho ao Senhor. Em quinto lugar, ele diz, use o seu senso de humor. Em quinto e último lugar. Em outras palavras, não seja tão solene com respeito a si mesmo. Nós somos criaturas infinitamente pequenas no universo de Deus e que você deve levar as coisas a sério, mas nunca seja solene. Você é aceito por Deus não é pelo teu caráter, nem pelas tuas qualidades. Por isso, ria dos seus próprios absurdos. Porque se você é solene com qualquer coisa, você corre o risco também de se tornar solene consigo mesmo. Bom, em conclusão, eis o grande encorajamento da palavra do Senhor. Busquem a unidade. Busquem a unidade, especialmente nesse contexto de adversidades. Como é que a gente faz isso? Bom, vivendo vida íntegra, obediente ao Senhor. Segundo lugar, tendo estabilidade na fé, pelo estudo da palavra de Deus. Em terceiro lugar, lutando pelo Evangelho. Em quarto lugar, sendo unânimes na convicção desse Evangelho. Em quinto lugar, perseverando na tribulação. E em último, sendo humildes a exemplo do Senhor Jesus. Que Deus nos dê a graça de vivermos em união. Mas para isso, nós temos diante de nós a palavra de Deus que nos instrui como fazê-lo. E nós temos que abrir mão de nós mesmos para que nós possamos servir ao Senhor, que é a razão da nossa vida. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um futuro glorioso que nos aguarda. Nós temos um relacionamento pessoal de pai e filho com o Senhor Jesus. Por isso podemos nos entregar nas mãos dele, confiar nele o nosso futuro, a nossa vida e buscar os interesses daquele que nos comprou em primeiro lugar, o seu Evangelho, a sua glória. E assim que nós possamos servir ao Senhor com alegria no nosso coração, mesmo apesar das adversidades pelas quais todos nós passamos. Que Deus te abençoe.